te convidar a abrir sua Bíblia em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 10 a 17. 2 Timóteo 3, de 10 a 17, diz o seguinte: Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança, minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. No Dia das Mães, que mãe nunca pensou no sucesso do seu filho? E não só no Dia das Mães, mas a vida toda. Que mãe não quer ver o filho bem-sucedido, ver o filho realizado, ver o filho contente, feliz, saudável? Mas o que é ter uma vida bem-sucedida? O que é ser um homem ou uma mulher de sucesso? Será que é ter uma formação universitária? Talvez ser doutor ou doutora, ter um grande salário, morar numa casa grande? Será que é realizar os próprios sonhos? Ou melhor, será que é realizar os sonhos dos pais? Será que é ter uma vida diferente da dos pais, talvez? Talvez uma vida mais tranquila, uma vida sem tantos sufocos, sem tantos tropeços. E para chegar até esses objetivos, quais os passos que precisam ser dados para ter um filho bem-sucedido? Como que pais e mães devem agir para que os filhos sejam assim? Nós vamos estudar nessa noite sobre a vida de um homem muito bem-sucedido. Não tanto aos olhos dos homens, mas o mais importante, bem-sucedido aos olhos de Deus. E o sucesso desse homem foi claro, e com certeza ele foi um orgulho para sua mãe. Mas para que isso acontecesse, foi necessário que ele tivesse uma boa base, que ele tivesse uma boa formação. Esse homem precisou de alguns bons exemplos na sua vida. Ele precisou da direção certa, do caminho certo, por onde ele deveria andar. E esse homem é Timóteo, a quem esse texto que acabamos de ler foi dirigido. E eu quero pedir a sua permissão para que nós voltemos para esse trecho em específico no final da nossa mensagem. Porque antes de olhar para ele, eu quero que nós entendamos o contexto dessas palavras. O primeiro ponto, a primeira informação sobre o contexto desse trecho é quem está escrevendo essa carta. Quem está escrevendo esse texto é o apóstolo Paulo. E Paulo foi um grande homem de Deus. Só que nem sempre ele foi assim. Quando Paulo tinha cerca de 40 a 45 anos, ele se tornou um perseguidor da Igreja de Cristo. Esse homem perseguia, capturava, prendia, torturava e até mesmo matava os cristãos. Até que um dia, numa das suas missões contra a igreja, ele se encontrou pessoalmente com o Senhor Jesus ressurreto. E nesse dia esse homem foi convertido a Cristo. E aquele que antes perseguia os cristãos, agora era um cristão também. E Deus mudou a vida desse homem por completo.
porque saíram as espadas, saíram os escudos, as armas de tortura, a raiva, o ódio aos cristãos, e entraram a palavra de Deus. Entraram junto com a palavra de Deus a fé em Cristo, o amor à igreja e o amor aos perdidos. E Paulo se tornou um grande pregador. E Deus o chamou para pregar sobre Jesus a todo o mundo. E ele foi. E numa dessas viagens, Paulo se encontrou com o nosso personagem nessa noite, Timóteo, o jovem Timóteo. E esse encontro está descrito em Atos capítulo 16, versículos de 1 a 2. Eu gostaria que você deixasse o dedo em 2 Timóteo, mas viajasse comigo para as páginas do livro de Atos até o capítulo 16, versículos 1 e 2. O meu foco nessa noite é que aprendamos 4 informações sobre Timóteo. E a última delas está no texto que nós lemos no início. Mas a primeira informação a respeito de Timóteo e a segunda estão presentes nesses 2 versículos. Atos capítulo 16, versículos 1 e 2. Acompanhe comigo a leitura. E chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. A primeira informação é que Timóteo foi um homem de família difícil. Timóteo foi um homem de família difícil. Em sua viagem missionária, Paulo chega às cidades de Derbe e de Listra, e ali ele encontra um discípulo, e a palavra discípulo significa um aprendiz, um aluno de Jesus. E esse discípulo chamava Timóteo. Mas perceba no versículo 1 que esse jovem era filho de uma judia crente, mas também de um pai grego, e dele não temos informação nenhuma. Então, o que isso significa? Que a mãe dele era uma mulher crente no Senhor Jesus Cristo. Era uma mulher de fé, era uma mulher de oração, era uma mulher temente a Deus, era uma mulher obediente à palavra. Mas o seu pai não. O seu pai, como o autor de Atos nos relata, era simplesmente mais um homem grego, entre tantos. E provavelmente, como todo grego, esse homem era idólatra, era beberrão, era ignorante, era chucro, que não queria saber nada a respeito de Deus. Perceba um detalhe interessante, é que a mãe de Timóteo era judia. Isso significa que essa mulher nasceu e cresceu em um lar temente a Deus. Mas isso não impediu essa mulher de se casar com um homem que não conhecia ao Senhor, um grego. Imagine o conflito nessa casa. A mulher quer servir ao Deus verdadeiro, mas o homem não liga para isso. Imagine o conflito no coração da criança. A mamãe me ensina princípios bíblicos, mas o papai me leva às lutas de gladiadores, me leva a tavernas, a prostíbulos. Talvez o que pudesse passar na cabeça dessa mãe, nós podemos imaginar. Eu devia ter ouvido os meus pais. Eu não deveria ter me casado com um descrente. Agora eu sofro e o meu filho também sofre por causa de um homem que não teme a Deus. Esse é o perigo de jovens que, mesmo conhecendo a Deus, se aproximam de descrentes, se apaixonam e se casam. Uma hora ou outra os conflitos vão acontecer. Mas perceba que, apesar dessa família disfuncional, Timóteo era um discípulo. Tudo isso não foi impedimento para que aquele jovem conhecesse a Jesus e seguisse a Jesus. E aqui é uma grande lição para nós que somos filhos. Lembra que eu falei que também é para filhos? Não importa o lar que nós fomos criados, não há desculpas para não seguirmos a Cristo. Timóteo foi um exemplo disso.
Ele teve todos os exemplos errados possíveis, pelo seu pai, pelos homens da sua época, mas mesmo assim, ele não permitiu ser influenciado por esses maus exemplos. Esse homem imitou a fé da sua mãe, ele se entregou a Cristo, e ele foi um discípulo, apesar de ser um homem de família difícil. A segunda informação sobre Timóteo é que ele foi um homem de bom testemunho. Perceba o que diz o versículo 2. Ainda falando sobre Timóteo, o autor de Atos nos diz que a respeito dele, a respeito de Timóteo, os irmãos de sua cidade e da cidade vizinha, as cidades de Listra e Icônio, esses irmãos davam bom testemunho de Timóteo. Dar bom testemunho significa ser respeitado, significa ser elogiado, considerado pelas outras pessoas. E Timóteo era assim. Os cristãos que conviviam com Timóteo e até os cristãos da cidade vizinha tinham esse jovem em máxima consideração. Isso porque Timóteo era um homem de exemplo, era um homem de caráter irrepreensível. Ele era um crente verdadeiro e todas as pessoas percebiam isso. Esse jovem não ficava jogando a culpa dos seus fracassos no seu pai. Ele não ficava se desculpando pelos seus erros e se justificando pela má criação que ele teve. Pelo contrário, esse jovem se entregou totalmente a Cristo, a ponto de que todos os que conhecessem pudessem perceber isso. Ele era um menino de exemplo, e talvez até mesmo para o seu pai. Isso significa que não importa mesmo onde nós tenhamos crescido, porque quando Cristo nos alcança, todos verão a mudança, não importa onde estejamos. Essa é a vida de um discípulo de verdade. Esse é o exemplo de alguém que segue a Jesus. Todos dão bom testemunho dessa pessoa. A pergunta de Deus para nós é: e você? O que as pessoas dizem a seu respeito? Qual é a sua fama na região? Qual é a impressão que você deixa onde você está? O que pode se dizer do seu caráter? Jesus Cristo quer te mudar, para que todos vejam que você é um discípulo dele. A terceira informação sobre Timóteo é que ele foi um homem de dedicação a Deus. Isso nós não vemos aqui em Atos, mas uma outra passagem em que Paulo está escrevendo a respeito dele. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículos 19 até 23. Filipenses 2, 19 a 23. O texto diz assim: espero no Senhor Jesus em breve vos enviar Timóteo, para que eu também me anime recebendo notícias vossas. Porque não tenho nenhum outro como esse, com esse mesmo sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus, mas sabeis que ele, Timóteo, deu provas de si e como um filho ao lado do Pai, serviu comigo em favor do Evangelho. Assim espero enviá-lo logo que a minha situação seja definida. Nessa carta de Filipenses, Paulo estava preso injustamente por causa de pregar a Jesus Cristo. E a essa altura Timóteo já era um grande companheiro de Paulo. Depois daquele encontro em Atos 16, Timóteo seguiu viagem com o pregador Paulo. E ao longo dessa jornada, Timóteo foi considerado por Paulo como um verdadeiro companheiro de ministério. Timóteo ajudou Paulo a pregar e a plantar igrejas em vários locais do mundo. E foi até mesmo seu carteiro oficial. Timóteo levava as cartas de Paulo às igrejas que ele havia plantado. Enfim, Timóteo se tornou um braço direito desse grande pregador. Ele era um homem de confiança de Paulo. E é por isso que Paulo se refere a ele com as palavras que nós lemos. Paulo estava preso e ele precisava que alguém visitasse a igreja em Filipos.
E adivinha quem foi que ele mandou? Timóteo. E ele disse que o mais breve possível enviaria Timóteo aos Filipenses, versículo 19. E por quê? Olha o que ele diz no versículo 20. Porque ninguém mais tinha um sentimento tão sincero quanto Timóteo. Timóteo se preocupava com os interesses dos filipenses, diferente de todos os outros pregadores e líderes. Versículo 21. E esses líderes buscavam os próprios interesses, buscavam as próprias vontades e não os de Cristo. Mas Timóteo não. Timóteo não pensava em si, mas ele pensava primeiro em Cristo e depois pensava nos outros. E é justamente por isso que Paulo diz no versículo 22 que os filipenses conheciam o caráter provado de Timóteo. Porque Timóteo serviu a Deus junto com Paulo. E Timóteo foi tão leal como um filho é leal ao seu pai. E era esse homem, o homem de confiança de Paulo, a quem ele ia enviar em seu nome a igreja de Filipos. Ele diz isso no verso 23. Já parou para pensar que fantástico isso aqui? Imagine o seu pastor poder olhar para você dessa forma, ao ponto de dizer na frente dos outros que você é como se fosse um filho ou uma filha para ele. Imagine o seu pastor confiar em você ao ponto de te enviar como seu representante às igrejas a qual ele pastoreia. Sabe como isso pode acontecer? Se o seu caráter for provado. Porque foi isso que aconteceu com Timóteo. Todos viram isso. Isso vai acontecer se em situações difíceis você se mostrar alguém confiável, um crente firme, um crente de bom exemplo, de bom testemunho. Se em momentos de tentação você se manter firme na palavra e não ceder ao pecado. Se em ocasiões de estresse ou ocasiões de dor, você manter o autocontrole, manter a dependência de Deus, manter a oração, manter a vida santa. Porque essas coisas provam o nosso caráter. Isso provoca sorrisos na boca de quem ama a Deus e alegria ao coração de Deus. Isso nos torna confiáveis àqueles que investem em nossas vidas. Mas o nosso caráter só é provado quando nós servimos ao Evangelho. Só é provado quando nós colocamos a mão na massa. Quando nós nos dispomos a ajudar, nos dispomos a servir, nos dispomos a tocar, a cantar, a visitar, a evangelizar, a agir. Porque sentados num banco de igreja, ou sentados na frente da televisão, nós nunca vamos permitir que Deus haja nas nossas vidas. Nunca teremos o nosso caráter provado. E nunca seremos pessoas confiáveis. Para sermos agradáveis a Deus, precisamos servir a Deus. Timóteo serviu tanto a Deus, que num dado momento da sua vida, Paulo deixou Timóteo na cidade de Éfeso, para pastorear aquela comunidade. E foi enquanto ele estava ali que Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo. E eu gostaria de te convidar a adiantar algumas páginas da sua Bíblia e abrir em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo 1, versículos 3 e 4. Olha o que o texto diz. Paulo a Timóteo: conforme te pedi, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso, para advertires alguns de que não ensinem outra doutrina, ou uma doutrina falsa. Nem se ocupem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois produzem discussões em vez de favorecer o propósito de Deus, que tem como fundamento a fé. A missão de Timóteo em Éfeso não era uma missão fácil. Esse jovem foi deixado por Paulo naquela cidade, no versículo 3 nós vemos, para admoestar, ou para advertir, para ordenar a certas pessoas que não ensinassem outra doutrina, ou uma doutrina falsa. Perceba que ele diz para que parem de ensinar, porque já estão ensinando. E essas pessoas, no versículo 4, nós lemos que elas se ocupavam
com fábulas e genealogias, que eram histórias com E e não com H-I. Histórias com E são histórias falsas. Eles inventavam histórias, inventavam regras que não tinham nada a ver com a Bíblia. Isso só provocava discussão do que serviço a Deus, do que a fé verdadeira. Eu quero que você imagine a grande tarefa que Timóteo deveria cumprir. Imagine você no lugar de Timóteo, sozinho, em uma cidade cheia de líderes, de pastores, dentro da sua igreja, pregando a falsa doutrina, e só você ali, para defender a sã doutrina. E você tem a responsabilidade de impedi-los. Imaginou-se? Agora imagine você, mãe, o seu filho tendo essa missão, longe de você. O que vai ser do meu chuchu? Ele está sozinho no meio de feras. Os falsos mestres vão engoli-lo. Quando ele conseguirá fazer isso? A resposta estava no treinamento que ele teve com Paulo. Perceba o final do capítulo 1, versículos 18 e 19, ainda de 1 Timóteo. Olha o que Paulo diz. Versículo 18: dirijo essa orientação a ti, meu filho Timóteo, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, trava o bom combate, conservando a fé e uma boa consciência, pois alguns, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Paulo, perceba, considerava Timóteo um filho na fé. No verso 18, e com base nas profecias que ele ouviu anteriormente, ou seja, com base nas pregações da palavra, ele deveria combater o bom combate. E como ele combateria o bom combate? Como ele faria essa tarefa tão difícil? Verso 19, mantendo a fé e mantendo a consciência limpa. Consciência limpa de qualquer pecado. Se ele fizesse isso, ele ia conseguir cumprir a sua missão. Mas alguns, tendo rejeitado essas coisas, naufragaram, afundaram na fé. Mães, seu filho só será bem-sucedido na vida cristã, não é se você ficar do lado dele o tempo todo, mas se ele obedecer a palavra, chamadas nesse texto de profecias, se ele manter a fé, e se ele preservar a consciência limpa. Se seu filho tiver consciência de que deve sempre pedir perdão por seus pecados e sempre está fazendo certo. Porque se o seu filho não fizer isso, não importa o quão, perdão, se ele fizer isso, não importa o quão duro seja a sua missão, essa missão vai ser cumprida. Não há vida bem-sucedida sem obediência à palavra. Mas isso não é só para ele. Isso serve para todos nós, pais e mães, e filhos. Não há sucesso verdadeiro sem a fé em Cristo. Não há crescimento sem ter boa consciência. Então, se você não viver assim, com certeza você naufragará na fé. Se afaste da palavra. Se afaste da fé. E se afaste de uma boa consciência. Você vai ver aonde você vai. Você vai afundar nos seus próprios pecados. Por isso, obedeça, creia e tenha a consciência limpa diante de Deus. Seja um exemplo para os seus filhos. A vida de Timóteo no ministério não foi uma vida fácil. Esse homem foi tão fiel a Deus que acabou seguindo os passos do seu mentor, o apóstolo Paulo. Na carta aos Hebreus, nós lemos um texto muito forte. Abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 23. Tomai conhecimento de que o irmão Timóteo já foi solto, já está solto. Se ele chegar logo, eu vos verei com ele. Timóteo havia sido preso, provavelmente por causa da pregação do Evangelho. Mas o autor da carta está feliz, porque ele foi liberto. E perceba que a fidelidade desse homem
a Deus, ela foi tão grande a ponto dele ser preso pela causa de Cristo. Pergunta a você: será que você está disposto a dar a sua vida por Jesus? Será que você está disposto a ser preso por causa do Evangelho? Será que você está disposto a abrir mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus? Só alguém que se converteu verdadeiramente poderia dizer e viver isso. Então, pais e mães, o seu filho só poderá dizer isso se ele se converter de verdade. Você só poderá dizer isso se entregar a Cristo de corpo e alma. E não há nada melhor na vida do que você estar dentro da vontade de Deus. Por mais que a vontade de Deus seja sofrimento ou desconforto. Porque o nosso Pai do céu estará feliz conosco, independentemente se os outros que não temem a Deus não concordem com a nossa vida. Porque vale mais agradar a Deus do que aos homens. Timóteo foi um homem de total dedicação a Deus. Mas por que isso aconteceu? Qual foi a razão desse jovem que tinha tudo para dar errado ter sido tão fiel ao Senhor? Qual foi a fórmula para o sucesso desse filho? E agora que eu quero voltar para o nosso texto do início. Para a quarta informação sobre Timóteo. E última. Volte para 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 a 17. A quarta informação sobre esse homem é que Timóteo foi um homem de boas influências. Para que a gente entenda um pouco do contexto do capítulo 3, nós precisamos ler os versículos de 1 a 5 desse capítulo. Acompanhe comigo a leitura. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade ou de piedade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Nesse capítulo, Paulo disse que nos últimos tempos viriam dias difíceis. E por que seriam dias difíceis? Não é por causa da crise financeira, ou por causa das guerras, das doenças ou da fome. Mas porque os homens e as mulheres seriam cada vez piores, maus, malignos. Ele diz isso do verso 2 até o verso 4. Aí você diz: é verdade, o mundo é assim. É só ligar a televisão que eu percebo. Mas o argumento de Paulo é que não é só lá fora. Perceba o verso 5. Isso aconteceria dentro da igreja. As pessoas teriam forma de piedade, forma de religiosidade, mas negariam o poder da piedade. Sabe o que isso significa? Que nos últimos tempos as pessoas viveriam e viverão e estão vivendo vidas de aparência, vidas de religiosidade, mas são pessoas que não são transformadas por Deus. O poder da piedade é justamente a transformação que ela causa na pessoa. Isso é poder, transformação. Nos últimos tempos a igreja estaria cheia de pessoas assim. É por isso que a vida cristã verdadeira seria difícil. Isso não parece o mundo em que nós vivemos?
Cada vez mais as pessoas dizem que são cristãs ou evangélicas, mas elas vivem mergulhadas no pecado. Elas dizem que amam a Deus, mas elas amam mais os prazeres da carne. Elas dizem ser piedosas, mas elas não vivem vidas transformadas. Elas não abandonam o pecado, elas não odeiam as trevas, elas não deixam Deus mudá-las. Mas no nosso texto dessa noite, Paulo diz que Timóteo não deveria ser como eles, nem ao menos se assustar com isso. E ele diz no versículo 10 o seguinte, 3:10: Tu, porém, tens observado a minha doutrina, o meu procedimento, a minha intenção, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Você tem seguido de perto todas essas coisas. E ele diz no verso 11 que Timóteo viu de perto também o exemplo do seu pai na fé, que é Paulo. Paulo diz: você me viu ser perseguido, você me viu sofrendo por ser fiel a Deus, você viu quantas vezes o Senhor me livrou das mãos dos meus inimigos, e não só meus, mas inimigos de Deus. E Timóteo é informado no verso 12, uma frase que eu gostaria que você saísse dessa noite daqui decorando esse versículo. Ele diz: Timóteo, todos os que querem viver piedosamente, de uma maneira verdadeira e obediente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Não são alguns, Timóteo, não são só os apóstolos, não são só os pregadores, os missionários, todos. Sabe o que isso significa, Timóteo? A vida cristã não é fácil. Você deve negar a si mesmo, você deve lutar contra o seu próprio pecado, e além disso, se você quiser ser fiel a Deus, enfrentará oposição. Não só do mundo, mas também daqueles que estão dentro da igreja, mas pessoas que não querem saber de vida com Deus. Essas pessoas serão uma pedra no seu sapato. Elas te perseguirão. Os últimos dias serão difíceis, Timóteo, não por causa do mundo se acabando lá fora, mas por causa dos falsos crentes dentro da igreja. Eu gostaria de te perguntar, você sabia disso? Você sabia que se quiser ser fiel a Deus, vai ser perseguido? Porque este é o padrão da vida cristã. Quando você quiser ser honesto, você vai ser ameaçado. Quando você quiser ser fiel à sua esposa, você vai ser taxado de homossexual. Talvez porque você não olha para as mulheres do seu trabalho. Quando você quiser ler a Bíblia e obedecer a Deus, você vai ser chamado de fanático. Quando você quiser ir à igreja, as pessoas vão dizer que você mudou. Mas esse é o preço a se pagar para ter uma vida bem-sucedida diante de Deus. E todos os que quiserem servir a Cristo serão odiados pelo mundo. Porque se perseguiram a Jesus, quanto mais a nós, seus seguidores. Por isso, eu gostaria de te desafiar a não desanimar com a perseguição. Pelo contrário, ela é uma mostra de que você está sendo fiel a Deus. Continue nesse caminho. Era isso que Paulo sofria. E era isso que Timóteo deveria enfrentar. Mas Paulo diz, em contraste com quem quiser ser fiel a Deus, o versículo 13, é que os homens perversos e impostores, lembra? Os falsos cristãos, aqueles que dizem ser piedosos, mas não são transformados por Deus, eles irão de mal a pior. Eles enganarão aos outros e também serão enganados. Irmãos, essa é a coisa mais triste que pode acontecer a uma pessoa que diz conhecer a Deus. É o fato dela enganar todo mundo com sua vida de aparência e ser enganada pela própria mentira. Essa pessoa vive uma mentira. Não há verdade em sua vida,
Há só uma casca de religiosidade. Ela não se abre com os outros, ela não visita os outros, ela não confessa os seus pecados aos outros, porque ela tem medo de ser descoberta. Tem medo da máscara da mentira cair e o disfarce de crente ir por água abaixo. E esse é o maior juízo que Deus pode dar a mim e a você. Irmos de mal a pior, enganando os outros e sendo enganados por nós mesmos. Você finge ser um crente verdadeiro e acaba até mesmo se enganando. Por isso, eu quero ser bem sincero com você. Se sua vida é assim, saiba que, com base nos termos de Paulo, você é perverso e é impostor. A igreja não é o seu lugar. O mundo é o seu lugar. Você não é crente. Você é enganado. Ou você se arrepende, ou você sai da igreja. Porque a sua máscara é inútil. Você pode até enganar os homens, mas não vai enganar a Deus. Paulo diz que Timóteo, ao contrário desses enganadores, no versículo 14, deveria permanecer naquilo que aprendeu de Paulo. A primeira boa influência de Timóteo era o exemplo de Paulo. Paulo era um crente fiel, um crente que sofria pelo Evangelho. E o que Paulo era em particular, ele era em público. O que ele era em casa, ele era na igreja. E essa é a influência que aqueles de nós que são pais devem dar aos seus filhos. O exemplo de fidelidade a Deus, mesmo diante das perseguições. Sejamos assim para os nossos filhos. Sejamos assim para os jovens da igreja. Sejamos assim para a nossa família. Sejamos exemplo. A segunda boa influência que Timóteo teve foi aquilo que ele aprendeu desde sua infância. Perceba o verso 15. Paulo diz que desde aquela época, da sua infância, Timóteo sabia as sagradas letras que poderiam torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Agora, que sagradas letras são estas? Paulo nos diz nos versículos 16 e 17. A Escritura, a palavra de Deus, que é inspirada pelo Senhor, que é útil para ensinar, repreender, corrigir, educar e aperfeiçoar o homem de Deus para servir a Deus. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: Timóteo, desde criança, você sabe muito bem o que mostra o caminho da salvação. Você sabe o que leva o homem a Jesus. Você sabe o que santifica e aperfeiçoa esse homem. Você sabe o que pode capacitar esse homem a servir a Deus. São as Escrituras sagradas. Por isso, permaneça estudando a Bíblia. Permaneça obedecendo a Bíblia. Permaneça ensinando a Bíblia. Ela é o antídoto contra os falsos cristãos e contra o pecado. Não só isso, ela é a melhor e a única ferramenta para que alguém seja bem-sucedido na vida. O que chama atenção nesse texto é que a palavra infância usada por Paulo aqui pode ser traduzida de duas maneiras. Primeiro, pode se referir à época em que Timóteo era um embrião, um feto, na barriga da sua mãe. Ou, em segundo lugar, a época em que ele era um bebê recém-nascido. Era para essas duas situações que essa palavra infância era usada. Sabe o que isso significa? Que desde que era um feto, na barriga da sua mãe, e mesmo depois de nascer desde bebê, Timóteo sabia as sagradas letras da palavra de Deus. Desde pequeno. Ele já sabia que a salvação só era encontrada, em Jesus Cristo. Desde bebê, Timóteo foi alertado contra o pecado e foi instruído a respeito de Deus. A pergunta é: sabe quem ensinou isso a Timóteo? Mães aqui presentes, sabem quem ensinou? Com certeza não foi seu pai pagão, foi a sua mãe. E foi por isso que no começo dessa carta Paulo explicou que orava por Timóteo. O último texto nosso dessa noite vai ser o começo dessa carta. 2 Timóteo capítulo 1, versículos de 3 a 5. Volte uma página na sua Bíblia. Olha o que esse texto diz. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, assim como serviram os meus antepassados, ao mencionar-te sempre em minhas súplicas, noite e dia. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para encher-me de alegria. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Perceba que Paulo diz que sempre agradecia a Deus pela vida de Timóteo quando orava. Isso ele fala no versículo 3. Aí no versículo 4, ele diz que lembrava das lágrimas de Timóteo quando os dois se separaram.
onde cada um foi para o seu lado no ministério, e nesse momento Timóteo já sabia que não veria mais o seu pai na fé. Paulo está escrevendo essas palavras do fundo de uma masmorra, há alguns dias de ser decapitado pela sua fé. Mas Paulo não diz só que lembrava das lágrimas de separação de Timóteo. Mas no verso 5 ele também lembrava da fé sem fingimento, da fé sincera de Timóteo. E essa mesma fé que foi primeiro encontrada na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. E Paulo tinha certeza que essa fé também estava em Timóteo. Sabe o que isso significa? Que Timóteo teve sim um excelente exemplo de ministério com Paulo. Com certeza, conhecer e acompanhar aquele grande pregador capacitou Timóteo muito para ser um homem de Deus. E é por esse motivo que pastores, líderes devem se aproximar de jovens, colar neles e mostrar para eles como vive um crente, como deve ser a vida cristã diante de pessoas no trânsito, no supermercado, dentro de casa, com a esposa, com os filhos. Porque com certeza um grande exemplo de um cristão maduro para um jovem vai trazer muita influência positiva para ele, para o resto da sua vida. Mas eu quero que você se lembre de algo. Quando Paulo chegou em Listra e encontrou Timóteo naquela sua cidade natal, você lembra o que Timóteo já era? Atos 16 nos diz que ele já era um discípulo de Cristo. Você sabe com quem que ele aprendeu essas coisas? Sabe quem foi que ensinou a palavra de Deus para ele quando ele ainda era um feto dentro da barriga da sua mãe? Sua mãe Eunice e sua avó Lóide. E com certeza o homem de Deus que ele se tornou no futuro foi por causa do incentivo e da instrução que a sua mãe e a sua avó lhe deram. E lembre-se, elas fizeram isso mesmo vivendo em um mundo descrente, mesmo provavelmente com problemas de saúde, e mesmo tendo de cuidar do lar. E pior, mesmo que o seu pai não fosse crente. Eu quero concluir o nosso tempo com 3 lições importantes que destaco sobre essas passagens que estudamos essa noite. A primeira lição que podemos aprender com a vida de Timóteo é que o sucesso aos olhos de Deus não é ser rico, não é ser famoso ou ter uma grande saúde. Ter sucesso para Deus é ser salvo por Cristo, é obedecer a palavra, é ser um crente verdadeiro, é servir ao Senhor, mesmo que isso cause perseguição, mesmo que isso cause dificuldades. Por isso, mães e pais, é esse o sucesso que vocês devem almejar para seus filhos. Eles poderão ser doutores, donos de empresa, morar em casas de luxo, terem grandes famílias, muitos filhos, mas se não conhecerem a Jesus, se não obedecerem à palavra e se não servirem a Deus, eles não serão bem-sucedidos. O sucesso para Deus é viver perto de Deus. Busquem isso para os seus filhos. Mas há algo a mais que podemos aprender com essa história. A segunda lição é que não importa o tipo de lar que você tenha, é possível ser um homem e uma mulher de Deus. É para nós, filhos. Não importa o tipo de lar que você tenha, é possível ser um homem e uma mulher de Deus. Nós podemos jogar a culpa dos nossos pecados na nossa formação dentro de casa, mas isso nunca será algo aceitável a Deus. Isso porque nós não somos responsáveis pelo que fazem conosco, mas somos plenamente responsáveis pelas nossas reações. Havia um homem que passou sua vida inteira como um alcoólatra. E ele teve 2 filhos, homens. E por diversas vezes esses garotos se lembravam de saírem madrugada a fio atrás de seu pai bêbado. E por diversas vezes o encontravam caído na rua, desmaiado, todo machucado por causa da embriaguez. Esses jovens cresceram, seu pai morreu de tanto beber. Um deles se tornou um grande doutor, se formou em direito.
Um homem bem-sucedido nos negócios, temente a Deus. O outro filho se tornou um alcoólatra como pai. Certa vez fizeram uma entrevista com esses dois filhos e perguntaram a eles: por que vocês são assim? O filho que seguiu os mesmos passos do pai, o alcoólatra, respondeu o seguinte: eu sou assim por causa do meu pai. Por causa do mau exemplo que eu tive em casa. Eu nunca tive alguém que me pegasse pelo braço, que me abraçasse, que me beijasse, que me mostrasse o caminho certo. E a culpa é dele. Viraram para o filho, que era doutor, e perguntaram: por que você é assim? A resposta desse homem foi o seguinte: eu sou assim por causa do meu pai. Por causa do mau exemplo que vi em casa, eu decidi nunca ser como ele. Irmãos, nós não somos responsáveis pelo que fazem conosco, mas nós somos responsáveis pelas nossas reações. Por isso, como filhos, nós devemos deixar de jogar a culpa do nosso fracasso nos nossos pais e começar a fazer diferente de como eles fizeram. Sejamos homens e mulheres de Deus sem jogar a culpa da nossa desobediência ao lar que nós tivemos. Porque se seu pai e sua mãe não temem a Deus, isso não é desculpa para você também não temer. Timóteo foi exemplo disso, seja você um exemplo disso também. Por fim, há uma grande lição, e terceira e última, para as mamães presentes. Mas não só para as mamães, papais e filhos, mas especialmente para as mamães. Mamães, não interessa se o seu marido conhece ou não a Deus. A sua missão como mãe é ensinar as sagradas letras a seus filhos, mesmo enquanto eles estiverem na sua barriga. Essa é a sua missão de mãe. Independentemente se seu marido teme a Deus ou não. Isso não é desculpa. O sucesso dos seus filhos depende do quanto vocês investirem nas suas vidas espirituais. O seu papel deve ser apresentar Jesus aos seus filhos. Deve ser mostrar o caminho da obediência. Deve ser apontar para o caminho da santificação. Por isso, mamães e vovós, invistam nos seus netos e filhos. Mesmo que os pais ou avós dessas crianças não temam ao Senhor. Façam sua parte e Deus as honrará. Ore por seu filho e ore pelo seu marido. Ensine a palavra ao seu filho. Leve o seu filho à igreja. Mostre mudança para o seu marido. Ganhe o seu marido sem palavras. Pelo exemplo cristão. Mas o mais importante, mamães, conheçam as Escrituras. Como você vai ensinar a palavra para o seu filho se você não sabe a palavra? Se você não consegue ler as Escrituras? Se você não tem tempo para isso? Você precisa ser um exemplo de crente fiel aos seus filhos. Isso significa que não faz sentido você mandar os seus filhos ir à igreja se você não vai à igreja. Não faz sentido mandar o seu filho ler a Bíblia se você não lê a Bíblia. Não faz sentido você mandar ele temer ao Senhor se você não teme ao Senhor. E aqui está o maior desafio às mães nessa noite. Mães, e não só elas, pais, filhos, todos nós. Se vocês querem que seus filhos sejam bem-sucedidos na vida, aos olhos de Deus, primeiro vocês precisam se render a Cristo. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados, se humilhar diante de Jesus e pedir perdão ao Pai. Vocês precisam se converter dos seus maus caminhos e começar a obedecer a palavra de Cristo, para poderem ser uma bênção para os seus filhos. Uma bênção para os seus filhos. E depois que fizerem isso, vocês poderão ser um bom exemplo para seus filhos. Depois que se converterem verdadeiramente, poderão ensinar a palavra aos seus filhos. Poderão ser mulheres de Deus. Amém.